Existe uma idade em que a ingenuidade deixa de ser inocência e começa a custar caro. A maioria dos homens só percebe isso depois que já entregou tempo, energia e oportunidades demais. Alguns percebem antes. Você está prestes a descobrir de qual lado está. Você já sentiu aquela sensação incômoda de ter falado demais e depois perceber que a outra pessoa disse quase nada? De ter reagido enquanto o outro apenas observava? Isso não foi falta de sorte. Foi você sendo legível. A maioria dos homens antes dos 30 ainda vive assim, achando que transparência é força, que esforço visível é respeitado, que ser bom é proteção. Não é. É apenas matéria-prima para quem entende o jogo. Esse vídeo não vai te motivar, ele vai te expor. E se você conseguir aguentar até o final, talvez saia um pouco menos ingênuo. A sala estava cheia, mas ele parecia sozinho. No canto, um homem de 20 e poucos anos falava animado, gesticulando mais do que precisava, explicando seu plano com detalhes que ninguém havia pedido. Os outros sorriam, balançavam a cabeça. De vez em quando soltavam um "boa ideia", mas os olhos já tinham ido embora. Calculavam, mediam, guardavam cada palavra como quem guarda munição para usar depois. Ele não via nada disso. Estava ocupado demais sendo simpático. Ocupado demais querendo ser aceito. Essa imagem se repete todos os dias, em escritórios, em bares, em grupos de amigos. O homem que ainda não entendeu que, no momento em que ele tenta ser entendido, ele já perdeu o controle da mesa. A maioria antes dos 30 vive dentro dessa ilusão confortável. Acha que o mundo é um lugar onde sinceridade gera respeito e esforço gera lealdade. Maquiavel olharia para isso e diria, com aquela frieza seca de quem já viu o suficiente: os homens são ingratos, volúveis, fingidos e covardes. Eles fogem do perigo e são ávidos de ganho. Ele não estava sendo pessimista, estava sendo preciso. Enquanto você ainda gasta energia tentando provar seu valor, alguém na mesma sala já entendeu que não precisa provar nada. Basta observar, basta esperar, basta deixar você se expor primeiro. Pense na última vez que você se abriu demais com alguém que parecia de boa. Depois, quando precisou de algo, a resposta veio fria, distante, ou simplesmente não veio. Você sentiu aquela pontada estranha, não exatamente raiva, mas uma vergonha silenciosa por ter entregado tanto sem precisar. Isso não foi falha da outra pessoa. Foi sua ingenuidade ainda falando mais alto. A verdade dura é que o respeito não nasce da sua boa vontade. Nasce da percepção que o outro tem do que você é capaz de fazer, ou de não fazer, com ele. O homem que ainda sorri por reflexo, que ainda explica suas escolhas, que ainda tem medo de parecer frio. Esse homem está caminhando nu num mundo onde todos os outros já aprenderam a vestir a armadura. E o pior, ele nem percebe que está nu, mas alguns começam a perceber. Começam a sentir o peso desconfortável de cada palavra desnecessária que sai da boca. Começam a notar como o silêncio deles muda o tom da sala. Essa percepção não chega como um estalo motivacional. Ela chega como um incômodo que não vai embora. E uma vez que ela entra, não sai mais. A ingenuidade mais perigosa não acontece em público. Ela acontece no silêncio do seu quarto, quando ninguém está vendo. São 2h17 da manhã. Você deveria estar dormindo. Mas fica ali, olhando para a tela, relendo a mesma conversa pela 4ª vez. O coração bate um pouco mais rápido do que deveria. A mente procura a resposta perfeita, aquela que não te faça parecer carente, mas também não deixe as coisas soltas. Você digita, apaga, digita de novo. E quando finalmente envia, sente um alívio patético, como se tivesse recuperado o controle. Mas a maioria dos homens, antes dos 30 anos, vive presa nesse ciclo invisível. Acredita que responder rápido é sinal de maturidade, que esclarecer cada mal-entendido é sinal de responsabilidade, que deixar as coisas bem resolvidas é sinal de inteligência emocional. Não percebem que estão, na verdade, treinando as pessoas ao redor a tratá-los como algo que pode ser movido com pouco esforço.
Cada resposta imediata entrega uma informação valiosa. Eu ainda posso ser desestabilizado. Cada mensagem de follow-up ensina. Minha paz depende da sua atenção. Cada justificativa desnecessária revela. Eu tenho medo do que você pode pensar de mim. E o pior é que isso quase nunca envolve grandes traições. São pequenas coisas. Depois a gente fala. Que fica sem resposta. Um plano que muda de última hora. Um interesse que esfria sem explicação. A maioria sente apontada, justifica o outro e volta a se oferecer emocionalmente como se nada tivesse acontecido. Isso não é bondade. É dependência disfarçada de educação. Você já passou noites imaginando cenários inteiros sobre o que a outra pessoa está pensando? Já reescreveu mensagens mentalmente enquanto fazia outra coisa? Já sentiu aquela ansiedade baixa e constante quando alguém demora a responder? Como se sua própria estabilidade estivesse sendo testada? Essa urgência interna é a verdadeira corrente. Enquanto você ainda sente necessidade de fechar ciclos emocionais que o outro nem considera abertos, você permanece jogando com as regras deles, não com as suas. O homem ingênuo acredita que transparência constante gera confiança. O homem que está começando a acordar percebe que a confiança real nasce da imprevisibilidade controlada, da capacidade de ficar em silêncio sem entrar em colapso, de deixar o outro sentir o peso da sua ausência sem você precisar explicar nada. A maioria vai continuar correndo atrás de respostas, de harmonia, de sinais claros. Vão chamar isso de saber lidar com pessoas. Vão gastar anos ajustando seu comportamento para se encaixar no ritmo emocional dos outros. Enquanto isso, alguns poucos começam a sentir um gosto diferente. O alívio estranho de não responder na hora. O poder silencioso de deixar uma mensagem vista e não dar retorno imediato. A clareza que surge quando você para de mendigar fechamento e permite que as coisas fiquem suspensas. Essa mudança não é dramática. Ela é lenta, quase imperceptível no começo, mas ela corrói a necessidade antiga por dentro. E quando ela avança o suficiente, você começa a ver as interações de forma diferente. Começa a sentir quando alguém está testando sua reatividade. Começa a notar o quanto as pessoas se revelam quando você simplesmente não corre atrás. E essa nova forma de estar no mundo não volta atrás. Ela continua se aprofundando, mesmo quando você não está pensando nisso. Existe um momento que quase todo homem antes dos 30 conhece bem demais. Você está no meio de uma conversa. Alguém solta uma indireta fina, um comentário que te cutuca o ego, uma desvalorização embrulhada de sorriso. Na hora, o corpo reage. O sangue sobe, a boca quer responder, o peito quer se defender, provar que não é verdade, mostrar que você não aceita aquilo. Mas você segura, fica quieto, deixa o silêncio cair. Observa a cara da pessoa mudar levemente enquanto espera uma reação que não vem. E naquele segundo, você sente algo estranho. Uma mistura de desconforto com uma sensação fria de vantagem. A maioria não aguenta esse vazio. Eles explodem, explicam, contra-atacam. Precisam que o outro entenda imediatamente que eles não são fracos. E é exatamente nesse impulso que entregam o controle inteiro. Maquiavel entendia essa dinâmica melhor do que a maioria entende a própria vida. Ele via que os homens são volúveis e movidos pelo medo muito mais do que pela gratidão. Por isso, em situações onde você não consegue ser amado e temido ao mesmo tempo, ele considerava mais seguro ser temido, não por crueldade gratuita, mas porque o medo é mais confiável que o afeto de quem só te valoriza enquanto você for conveniente. O homem ingênuo ainda acha que precisa ser compreendido em tempo real, que toda ofensa leve merece resposta imediata, que ficar em silêncio é ser passivo. O homem que está acordando percebe algo mais perigoso. Muitas vezes, não ser compreendido te dá mais poder do que qualquer explicação brilhante. Porque enquanto o outro fica imaginando o que você realmente pensou, enquanto ele tenta decifrar seu silêncio, ele está gastando energia mental com você, e não o contrário. Você já reparou como as pessoas começam a medir as palavras perto de quem reage pouco? Como o respeito cresce exatamente na proporção em que você para de se expor emocionalmente?
Não é mágica, é leitura de poder. Quanto menos você revela suas fraquezas, mais as pessoas projetam força onde antes viam apenas acessibilidade. A maioria vai continuar reagindo a cada provocação como se sua dignidade dependesse disso. Vai continuar achando que transparência total é força. Vai continuar confundindo ser verdadeiro com ser controlável. Enquanto isso, alguns poucos começam a sentir prazer diferente. O gosto de ver o desconforto alheio trabalhando a seu favor. O alívio de não precisar mais provar nada. A clareza que surge quando você para de correr atrás de defender sua imagem e deixa os outros se perderem na própria incerteza. Essa virada não chega com gritos. Ela chega devagar, quase fria. Mas quando se instala, muda a forma como você ocupa qualquer espaço. E depois que ela começa, é impossível voltar a ser o mesmo homem que reagia a tudo. Tem uma ilusão que demora mais para cair. Não é a ilusão de que as pessoas são boas. Essa já cai cedo. É a ilusão de que, se você trabalhar duro, for competente e entregar resultado, o mundo vai notar naturalmente e te colocar no lugar que você merece. A maioria dos homens antes dos 30 ainda carrega essa esperança quase infantil. Eles dobram a jornada, aprendem habilidades extras, fazem o que ninguém pediu e ficam esperando o momento em que alguém vai olhar e dizer: caralho, esse cara merece mais. Esse momento quase nunca chega. O que chega é o silêncio, o reconhecimento morno, a promoção que vai para quem fala melhor, para quem se posiciona melhor, para quem entende o jogo invisível enquanto você ainda estava ocupado sendo útil. Você já sentiu isso? Aquele cansaço quieto de ver gente menos competente sendo colocada à frente porque soube navegar as aparências? Aquele ressentimento baixo quando percebeu que seu esforço real estava sendo tratado como obrigação, enquanto o esforço performático dos outros virava talento? Isso não é injustiça do mundo. É ingenuidade de achar que mérito visível basta. A verdade mais desconfortável é que as pessoas não recompensam esforço. Elas recompensam o que sentem que podem perder. Elas valorizam o que não conseguem controlar facilmente. Seu trabalho duro só vira poder quando vem acompanhado de uma presença que não precisa mendigar atenção. Enquanto você ainda acredita que ser o cara que entrega é suficiente, você está competindo no nível mais baixo do tabuleiro. O nível onde todo mundo pode te usar e depois seguir em frente sem culpa. Alguns poucos começam a entender isso antes dos 30. Eles param de correr atrás de reconhecimento visível. Começam a construir valor que não pode ser visto de imediato. Guardam parte da ambição para si. Deixam de explicar suas movimentações. Deixam de anunciar cada conquista. Eles aprendem a ser perigosamente quietos sobre o que realmente estão construindo. Não é preguiça, é estratégia. A maioria vai continuar se matando de trabalhar e depois se perguntando por que o respeito não vem na mesma proporção. Vão chamar isso de mundo injusto. Vão se consolar dizendo que pelo menos tem caráter. Enquanto isso, o homem que acordou começa a sentir uma calma diferente. Ele não precisa mais que vejam seu esforço no momento. Ele sabe que o poder verdadeiro se constrói na sombra. E quando finalmente aparece, já é tarde demais para os outros reagirem. Essa percepção muda o jeito como você acorda todo dia. Muda o que você escolhe mostrar. Muda o que você escolhe esconder. E o mais perigoso é que, uma vez que você para de esperar que o mundo reconheça seu valor por merecimento puro, você começa a construir de um jeito que ninguém mais consegue copiar. Tem uma última ilusão que os homens mais teimosos carregam até o fim dos 20 anos. A ilusão de que ainda dá tempo de continuar sendo ingênuo. Que amanhã eu mudo, que ainda sou jovem, que quando eu tiver 30 eu começo a jogar de verdade. Enquanto isso, vão deixando as mesmas brechas abertas. Ainda se explicam demais, ainda buscam aprovação, ainda reagem a migalhas de atenção, ainda esperam que o mundo reconheça esforços sem que eles precisem controlar a narrativa. O tempo não espera o seu amadurecimento. Maquiavel foi implacável ao escrever que um homem que deseja manter o poder deve aprender a ser mau quando necessário. Porque quem quer ser sempre bom vai acabar destruído por aqueles que não têm o mesmo problema. Ele não estava falando de virar monstro.
Estava falando de parar de fingir que o mundo é um lugar onde bondade desarmada é respeitada. A verdade mais brutal de todas é esta: a ingenuidade não é uma fase. Ela é uma escolha que cobra juros altos. Cada ano que você passa sendo previsível, sendo acessível demais, sendo bonzinho, sendo transparente demais, você está literalmente entregando anos de poder, respeito e oportunidade para quem entendeu o jogo antes de você. E o pior, eles não vão te agradecer, vão apenas usar e seguir em frente. Você já sentiu aquele medo silencioso de estar ficando para trás? Divergente da sua idade, às vezes menos capaz, ocupando espaços que você achava que merecia? De perceber que sua vida emocional e profissional ainda é controlada pela necessidade de ser aceito? Isso não é falta de sorte. É o preço de adiar o desconforto de acordar. O homem que realmente desperta antes dos 30 faz uma escolha feia, mas libertadora. Ele aceita que nunca mais vai ser completamente bom, do jeito que as pessoas esperam. Ele aceita que vai ter que carregar um certo nível de frieza, de cálculo, de distância estratégica. Não porque odeia as pessoas, mas porque finalmente entendeu que elas não hesitam em usar quem ainda vive no modo ingênuo. A maioria vai chegar aos 30 ainda se justificando, ainda culpando o sistema, ainda esperando que o mundo seja justo com quem trabalha duro e tem bom coração. Uns poucos vão cruzar a linha antes. Eles vão começar a se tornar ilegíveis, vão parar de mendigar closure, vão construir em silêncio, vão aprender a gostar do desconforto de não serem compreendidos. E quando chegarem aos 30, não serão mais os mesmos. Serão mais solitários em alguns dias, mais perigosos em outros, mas, sobretudo, impossíveis de controlar como antes. Essa é a última lição brutal. A ingenuidade tem data de validade. E o relógio já está correndo há muito tempo. A pergunta que fica não é se você vai acordar, é quanto mais poder você ainda vai entregar de graça antes de decidir que já chega. Você terminou o vídeo, mas algo dentro de você não terminou. Algumas percepções, depois que entram, não saem mais. Elas ficam observando junto com você. Poucos homens conseguem sustentar isso. A maioria volta para o automático em poucos dias. Se você não conseguir mais voltar ao que era antes, bem-vindo. Comenta. Eu me tornei impossível de controlar. Se este tema despertou seu interesse e você deseja ir além do que normalmente é discutido sobre poder, estratégia e comportamento humano, conheça Maquiavelismo Moderno Sombrio. Uma obra dedicada aos mecanismos invisíveis da influência, da percepção, do poder e da natureza humana. O link está na descrição e no comentário fixado. Agora, não pare aqui. O próximo vídeo já está esperando na sua tela. Talvez exista um motivo para isso.